Olá, eu tenho neste momento para você uma palavra de Deus para o seu coração. E eu quero compartilhar a palavra maravilhosa que o Senhor quer falar conosco neste momento. Vamos ler a palavra do Senhor que está aqui em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 25. Acompanhe comigo a palavra de Deus. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia destes que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Amém? Olha que palavra gloriosa que Deus está falando conosco neste momento. Eu quero trazer essa palavra para os dias de hoje, fazendo assim uma analogia. Hoje nós estamos vivendo em dias tão difíceis com toda essa situação de pandemia. Muitas pessoas estão ligadas às mídias, ouvindo palavras de morte, que morreu tantos, que aconteceu. E muitas das pessoas, elas têm se desesperado. Mas quero dizer para você que nesta palavra, Jesus estava dizendo que ele tinha morrido, mas que ele havia ressuscitado ao terceiro dia. Olha que palavra gloriosa quando ela diz que eles estavam caminhando rumo a Emaús, uma aldeia. E eles estavam tão preocupados porque eles falavam entre si: Nossa, tem visto as notícias? Você tem visto o que tem acontecido nesses últimos dias? Você tem visto o que tem acontecido essa pandemia? Quantas pessoas já morreram? Os hospitais lotados, as UTIs, não tem vaga mais. Você tem visto o que está acontecendo? Trazendo, amados, para os momentos de hoje. Mas Jesus estava ao lado deles. E as preocupações com as notícias, com aquilo que a mídia tem falado, eles estavam tão preocupados com isso que eles nem perceberam quem estava do lado deles. Tem uma palavra, ou melhor, uma frase
de Martinho Lutero que diz assim, olha, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedi-los de fazer ninho sobre as nossas cabeças. Mas, Ivete, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer a você que as mídias estão aí. Nós temos visto realmente muitas informações que são lançadas em nossas mentes e que muitas das vezes a gente ouve e começa a se desesperar. Olha isso. Podemos até deixar que os pássaros passem, mas não que façam ninho. Você pode até ouvir essas mídias, alguém comentando, enfim. Mas não deixe que isso abale sua fé em Jesus. Porque Jesus está ao seu lado, está dentro de você, quando você reconhece que Ele é o teu Salvador. Ele está dentro de você. Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele faz morada dentro daqueles corações que reconhecem que Ele é o seu Salvador. Então, se você se preocupa com tantas informações e você tem deixado essas informações influenciarem na sua mente, não permita isso. Não permita, porque o Senhor está dizendo que Ele está no controle de todas as coisas. E esses dois que estavam no caminho de Emaús, preocupados com tantas notícias, tantas coisas ruins, não perceberam a presença do Mestre e eles conheciam o Mestre. Se vocês continuarem lendo esse mesmo capítulo, os versículos seguintes, você vai ver que quando eles chegaram no determinado ponto deste caminho para Emaús, quando eles chegaram no destino, melhor dizendo, eles disseram o que para Jesus? Fique conosco. Eles estavam tão preocupados com tanta notícia chegando na sua mente, que Jesus morreu. Eles nem acreditavam naquilo que as mulheres estavam falando. Quando Jesus disse para eles, o que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão falando? E por que o semblante de vocês está tão triste? Aí eles começaram a falar para Jesus, né? A gente começa a falar. Olha, é tanto problema que você nem imagina. É tanta notícia que eu tenho ouvido nessas mídias. Olha, falou isso no jornal, falou aquilo na internet. Muita gente morrendo. Não sei não. Não sei não. E Jesus disse para eles, olha, vocês ouviram falar de Jesus? Que Ele morreria, vocês esqueceram que Jesus disse que Ele viria e que Ele morreria numa cruz, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitaria? Alegre o coração de vocês. Jesus disse isso. Vocês se lembram? Eles, eu lembro. Até tem as mulheres que foram lá no túmulo, diz que o túmulo está vazio. Mas olha isso, amados do Senhor, olha isso. A preocupação com as mídias, com as informações que são lançadas o tempo todo em nossa mente, a gente não percebe que Jesus está do nosso lado e falando conosco, porque Jesus estava falando com eles. Por que eles não viram Jesus? Porque eles não reconheceram a voz do Mestre. Olha quantas preocupações que eles estavam na mente. Aí, quando chegaram a um determinado ponto em Emaús, eles falaram, peregrino, você que está andando aí pelo caminho, que não está sabendo das últimas notícias, fica aqui conosco, já se faz tarde, já é noite. Eles convidaram Jesus para ficar com eles. Olha, já está tarde, fica conosco. E quando Jesus entrou, sentou à mesa, que Ele partiu o pão e que Ele fez a oração de agradecimento, os olhos deles se abriram. Aí que eles reconheceram o Mestre. Porque neste momento que eles sentaram na mesa para comer, que eles descansaram, que eles vão dizer assim, porque não dizer relaxou, né? Ficou tranquilo. Aí eles lembraram, opa, nós temos um rei, o Todo-Poderoso, Jesus. Nossa,
Era o nosso mestre que estava aqui conosco o tempo todo e a gente não percebeu? Não ardia seu coração quando ele falava com a gente? Era um mestre e Jesus já tinha, ido embora. Jesus foi embora. E aí Jesus foi aparecer, depois lá em Jerusalém, junto aos 12 discípulos. E quando eles reconheceram que era Jesus, que partia o pão, que orava, reconheceram, eles imediatamente foram para Jerusalém para ver o Mestre. E Jesus novamente apareceu e disse: paz seja convosco. E a paz que excede todo o entendimento, só Jesus tem. Deixa Ele colocar essa paz no seu coração. Não se preocupe com tantas notícias de derrota, porque você é um vencedor. Jesus venceu por você naquela cruz. Creia nisso, creia. E mesmo assim eles ainda estavam incrédulos. Aí Jesus mostrou a mão furada para eles e falou assim: vocês têm alguma coisa para eu comer? E deram para Jesus algo para comer, peixe, mel. E aí Jesus disse: era necessário que isso acontecesse, que eu morresse, mas ressuscitasse ao terceiro dia. E é isso que Jesus fez por você. Ele veio para a terra, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Amados do Senhor Jesus, não deixe que as mídias, as preocupações, as péssimas notícias abale você, abale a sua fé em Jesus. Porque se você ficar preocupado com tantas coisas que têm acontecido nesses últimos dias que nós estamos vivenciando, que nós estamos vivendo, Jesus começa a desaparecer do seu coração, porque você está mais preocupado com as notícias do que com sua fé em Cristo, em saber que Jesus está no controle de todas as coisas. Amém? E neste momento eu quero orar com você. Eu quero orar para você, para que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que Ele lhe traga no seu coração a paz que excede todo o entendimento. Vamos orar neste momento? Feche seus olhos se você puder fechar. Vamos falar com o Pai. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, que estamos na Tua presença, Pai. Quantas pessoas, Senhor, têm se preocupado, Jesus, com tantas notícias ruins que têm aparecido, Jesus. Papai querido, que neste momento o Senhor possa sondar os corações. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, neste momento derramar, Senhor, nos corações dessas pessoas a Tua paz, Senhor. A paz, Senhor, que é uma paz, Senhor Jesus, que o mundo não dá, Pai. Aquela paz que excede todo o entendimento. Jesus, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre essas famílias. Visita cada uma, Senhor. Jesus, se há alguém que tem, Senhor, o seu ente querido, Jesus, que está hospitalizado, visita, Senhor, neste momento esta vida. Visita as UTIs, Senhor. Pai, faz um milagre, Senhor, porque o Senhor, Jesus, é especialista em realizar milagres, Senhor. Pai, acrescente mais fé na vida de cada um de nós, para que possamos, Senhor, crer que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada foge, Senhor, ao Teu controle, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida poderosamente. E se você gostou dessa mensagem, se ela falou no seu coração, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Compartilhe para essas pessoas que estão tão preocupadas com tantas notícias ruins. E se você também ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Ivete Dona Maria. Que Deus abençoe sua vida ricamente. E até o próximo vídeo.